Pessoal, olá, espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relações ecológicas entre os seres vivos. Lá no comecinho, quando a gente colocou o conceito de ecologia, né, a gente viu que é o quê? É o estudo da casa, ou seja, do nosso planeta, e das relações que os seres vivos estabelecem entre si. Então, com esse conteúdo agora, eu espero que a gente consiga entender um pouquinho mais o quão essas relações são importantes e a importância da preservação de todas as espécies, tá? Então, os ecossistemas, eles são dinâmicos, então tem um equilíbrio dinâmico aí para que a coisa funcione. Esse dinamismo é representado por uma relação permanente entre todos os seus componentes. Então, aqui nós temos um exemplo de relação. Tucanos se alimentam de ovos da arara azul, mas ao mesmo tempo o tucano ajuda a dispersar as sementes das árvores onde a arara faz o ninho. Então, ao ir lá pegar os ovos da arara, ele vai fazer essa dispersão das sementes. Então, está estabelecendo aí dois tipos de relação. E é isso que a gente vai entender, como que essas relações acontecem, tá? Então, os diferentes tipos de relações ecológicas podem ser classificadas em interespecíficas e em intraespecíficas. Interespecíficas são entre indivíduos de espécies diferentes. Então, aqui nós temos, né, o exemplozinho aí da charge de uma relação interespecífica, né, um humano e um cachorro. Relações interespecíficas, então ela ocorre entre espécies diferentes. Então aqui eu tenho uma joaninha, organismo de uma espécie, e os pulgões, organismos de outra espécie. Então eu tenho uma relação interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes. Eu tenho o tico-tico, que é um tipo de uma ave, que alimenta o filhote de outro tipo de ave, de chupim. Então eu tenho uma relação entre indivíduos de espécies diferentes. Quando é entre indivíduos da mesma espécie, eu tenho uma relação intraespecífica. Então, ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie. Então, eu tenho aqui uma manada de elefantes e eu tenho aqui um grupo de capivaras. Então, indivíduos da mesma espécie. Aqui é uma relação e aqui é outro tipo de relação. Essas relações podem ser harmônicas. Olha que gracinha, né? Uma relação interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes, e nesse caso aqui da charge é uma relação harmônica. E aqui eu tenho uma relação desarmônica, onde eu vou ter indivíduos que vão sair prejudicados nesse tipo de relação. Tá? Então, uma relação desarmônica, pelo menos um dos indivíduos envolvidos nesse tipo de relação é prejudicado, enquanto o outro recebe benefício. Observem aqui, tem um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos. O mais indica que a espécie vai ser beneficiada e o menos que indica que a espécie vai ser prejudicada. Então, aqui eu tenho uma ariranha se alimentando. É um tipo de relação interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes e desarmônica. A ariranha que está se alimentando, ela vai ter um saldo positivo. O peixe ali do qual ela está comendo vai sair prejudicado, porque ele vai morrer. Aqui eu tenho uma lagarta se alimentando de folhas. Então, a lagarta vai ser beneficiada e a folha vai ter prejuízos. Então, uma relação desarmônica. Uma relação harmônica. Todos os envolvidos nesse tipo de interação são beneficiados ou apenas um recebe benefício e o outro é indiferente. O indiferente a gente vai sinalizar com 0. Ele não está sendo beneficiado, mas também não está sendo prejudicado, tá? E quem sai beneficiado ganha o maisinho aí, tá? Então, eu vou ter relações onde todos são beneficiados. Por exemplo, a abelha em uma colmeia. Então, a abelha é um exemplo de relação intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie, onde todos são beneficiados. Então, tá vendo ali, ó, mais e mais.
Aqui eu tenho o carrapicho, que é um tipo de semente que fica aderida no pelo do animal. O carrapicho é beneficiado porque ele ganha um meio de transporte. E para o animal é indiferente se ele tem um carrapicho ou outro ali dentro no seu pelo para ser transportado, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho dessas relações agora, tá? Então, nós vamos falar das relações intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie. Então, vamos lá. Primeiro tipo de relação é a sociedade. Então, uma relação intraespecífica harmônica. E, nesse caso, todos os indivíduos serão beneficiados. Indivíduos da mesma espécie relacionando-se de forma harmoniosa. E o que mais caracteriza a sociedade? Divisão de trabalho. Então, eu tenho aqui os suricatos, né? Esses aqui estão vigiando, né? Ali o local de moradia deles. E tem indivíduos que são responsáveis pela caça, né, por buscar o alimento, e aí eles dividem a caça com quem está vigiando. Então, eu tive processo de divisão de trabalho. Então, uma sociedade onde todos saem beneficiados. Abelhas, né? As abelhas são divididas em castas. Eu tenho as operárias, que são responsáveis pela procura do alimento, né, do néctar das flores, para que elas possam, então, as operárias possam produzir o mel. Eu tenho os indivíduos que são férteis, que são responsáveis pelo processo de reprodução da colmeia, que é a abelha rainha e o zangão. Então, eu tenho divisão de trabalho e o benefício de todos os indivíduos envolvidos ali. Então, o que vai caracterizar a sociedade é a divisão de trabalho, relação entre indivíduos da mesma espécie, intraespecífica e é harmônico. Outro exemplo de relação intraespecífica harmônica são as colônias. Os indivíduos vivem unidos anatomicamente e há cooperação pelo bem comum. Aqui eu não tenho aquela divisão de castas, mas todos trabalham para o bem comum. Tá? Então, o que vai diferenciar uma colônia de uma sociedade? Os indivíduos na colônia são unidos anatomicamente. Então, aqui eu tenho uma colônia de corais, tá? Cada florzinha aqui, que não é flor, é um indivíduo, mas eles estão unidos anatomicamente. Aqui eu tenho uma colônia de bactérias, né? Eu vou ter algas que vivem em colônias, tá? Então, todos vão cooperar para o bem comum, por isso que é uma relação harmônica. Outra relação intraespecífica, só que agora desarmônica, canibalismo. O canibalismo é quando o indivíduo mata outro da sua espécie para se alimentar. Quem matou é beneficiado, quem morreu sai prejudicado. Então, a fêmea do louva-a-Deus mata o macho após a cópula, né? Então, é uma relação intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie desarmônica. Por que ela mata o macho? Porque ela precisa de proteína para a postura dos ovos, então ela faz isso, tá? Nós observamos canibalismo também entre porcos, tá? Muitas espécies matam os indivíduos para se alimentar. Tá? E na espécie humana também a gente tem alguns casos de canibalismo, mas não é com o intuito de alimentação, né? Algumas tribos indígenas, algumas tribos africanas tinham e algumas ainda têm a prática do canibalismo, elas fazem isso porque ao comer partes de um indivíduo, eles geralmente vão comer indivíduos que se sobressaem ali na sua sociedade. Eles acham que vão estar adquirindo aquelas características. Aí já é caso mais lá para a sociologia, não é para a gente não. Então, no caso das nossas relações, é com o intuito de alimento, tá? Outra relação intraespecífica desarmônica é a competição. Por que aqui está escrito competição intraespecífica? Porque a gente vai ver na próxima aula competição interespecífica, tá? Aqui, tá vendo que tá menos para os dois? Dois ou mais indivíduos disputam o mesmo recurso do meio, que não existe para todos. Então, eles vão disputar
território, alimentação ou fêmeas para a reprodução. Por que que é menos? Porque existe um desgaste. 2 machos brigando pela fêmea, os 2 vão sofrer desgastes. Um vai conseguir copular com a fêmea, né? E vai, então, acabar se beneficiando. Então, eles disputam território ou disputam as fêmeas para copulação. Os filhotes disputam alimento. E aí a gente volta lá, né, no nosso amigo Darwin. Existe uma competição pela vida e só os indivíduos mais bem adaptados vão conseguir, né, chegar à idade reprodutiva e transmitir essa característica aos seus descendentes. Então, vai ter competição entre os indivíduos da mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Gente, essas aqui que eu coloquei para vocês são as principais relações intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie. Na próxima aula da semana que vem, a gente vai falar das relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Um abração para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima!